aquecendo os motores aqui. Vamos lá. É o seguinte, cara. Essa semana passada, começou aí a circular a ideia ou a notícia de que uma outra pessoa assumiu a liderança da IBAB, né? Uma liderança ministerial, não é? Você não é mais o pastor da IBAB, você aposentou, o evangélico fala jubilou, né? Você está aposentando, você está pendurando as chuteiras. Como que é essa história? Não, nada a ver. Na verdade, essa confusão aí é fruto de uma infelicidade do redator da matéria que foi publicada na Folha de São Paulo. O Juliano Speyer escreveu: Ed Renekiewicz apresenta seu sucessor e a IBAB está sob nova direção. Não tem margem para... E aí não tem margem de... né? Mas não, na verdade o que aconteceu, o pastor Kenner Terra chegou na IBAB, eu apresentei domingo, para ser um dos pastores da IBAB e repartir comigo a orientação pastoral da IBAB, o púlpito da IBAB. Ele chega com bastante peso, porque é um pastor com senioridade, é um pastor sênior. O Kenner chega, é uma felicidade para nós, uma alegria receber o Kenner, mas eu não estou saindo. A governança da nossa igreja... Como é que funciona a estrutura É interessante da IBAB? isso. Então, a governança da IBAB, primeiro que o fórum máximo de autoridade de uma igreja batista é a sua assembleia. Isso. A assembleia onde todos os membros têm vez e voz, podem se expressar e podem ser votados, votar, e ela é a autoridade. Então, o que a assembleia de uma igreja batista decide, ninguém revoga. Nós não temos um concílio externo. A Convenção Batista Brasileira é um fórum de cooperação voluntária, não é uma autoridade sobre a comunidade, sobre a igreja local. Então, a IBAB é uma igreja batista. A Assembleia é o seu fórum máximo de governo. É soberana. Entretanto, a Assembleia da IBAB delegou a um conselho a gestão da igreja, a direção da igreja, presidir a igreja no intervalo das assembleias. Então, a gente tem uma assembleia por ano, e temos o conselho da igreja, que nós chamamos de presbitério local. Então, eu presido o presbitério. Eu continuo sendo pastor-presidente da IBAB. E ele é formado de quantas pessoas, esse conselho? 13 pessoas. 13 pessoas. Você preside. Eu presido. Então, eu sou pastor-presidente da IBAB. E nós temos também, além do conselho, nós temos o nosso colégio de ministros e pastores, porque o conselho são líderes que não são necessariamente pastores, teólogos, sim, ministros, são os que nós chamamos leigos. Então, nós temos homens e mulheres no nosso conselho. Membros antigos, pessoas com maturidade, referência na comunidade. Né, pessoas comprometidas com voluntariado há muitos anos, em áreas estratégicas de ministérios da IBAB. Então, esse é o conselho. E tem o colégio de pastores. Pastores e pastoras, ministros e ministras. Nós não temos pastoras ordenadas na IBAB, nós temos ministros e ministras. Então, aqui no colégio ministerial, nós temos 11 pessoas. Então, o Kenner, ele preside o colégio ministerial. Ah, tá. E eu presido o conselho da igreja. E nós dois juntos. Mas para damos a diretriz. Tirando essa questão todo documental, para o membro da igreja, o que mudou a partir de domingo passado? Nada. Para o membro da igreja não muda nada. Não muda a visão teológica da igreja, a orientação pastoral da igreja. O que muda é que a igreja se torna absolutamente enriquecida com a chegada de um pastor como Kenner Terra. Mas a orientação pastoral da igreja é a mesma. Por exemplo, eu continuo sendo pastor-presidente e continuo no púlpito da IBAB todo domingo. Entendi. Então a rigor mesmo... Porque, mas você vê, como uma notícia... mal estruturada, né? Não vou dizer que ele teve má intenção, obviamente, qual seria a intenção de falar isso, eu não sei, mas que o jornalista da Folha teve, mas a partir daí é complicado. Por exemplo, eu vi a notícia e falei, deixa eu ver como que foi. Eu assisti a live depois, mas eu já estava influenciado pela notícia. E aí eu falei, nossa, então ele apresentou e tal, como eu vim pela notícia, então... inclusive, eu fiz muita questão, eu tive muita cautela na apresentação formal de dizer, olha, o Kenner chega para repartir comigo a orientação pastoral e o púlpito da igreja.
Isso é verdade. Eu acho que a confusão também se deve ao fato de que o Kenner não é mais um dos pastores da igreja. Ele é um dos pastores da igreja, mas ele preside a equipe de pastores da igreja. Eu acho que isso pode gerar uma confusão. Então, né? Exatamente. E ele vai... Então, eu não posso dizer de nenhum dos outros pastores da igreja, da IBAB, o que eu digo do Kenner, que reparte comigo. Isso. Entende? Eu acho que talvez porque seja essa confusão. Ele tem esse peso maior e tal. Exato, né? Mas aí as pessoas eu recebi muitas mensagens e, pastor, você está saindo, você está saindo. Não, de não membros mesmo? Não estou saindo. Porque nós não ouvimos nada disso. Quer dizer, esse assunto não é um assunto tratado dentro da IBAB. O Ed está saindo. Tem conversa de corredor. Esse ano eu completei 36 anos como pastor da IBAB, né? Um pastor. César. Então, um pastorado longevo. E é claro que eu não vou ficar até morrer, sei lá, até quando Deus vai querer que eu continue ali, mas 36 anos é bastante tempo. A Assembleia Geral, como que ela numa saída sua, como que funcionaria? Ela teria que escolher o meu sucessor. Entendi. A Assembleia, né? Por não exemplo, é você que vai escolher. O Conselho tem a autonomia e a prerrogativa de convidar o pastor Kenner Terra para presidir o Colégio de Pastores. Mas o próximo... Vamos imaginar que eu deixe de ser o presidente do conselho e vai ter outro presidente do conselho. Aí sim seria tipo o meu sucessor. Porque esse novo presidente do conselho teria que ser homologado em assembleia. Ah, tá. Porque na Batista, geralmente, o presidente da igreja, que é da assembleia, do conselho, também é o pastor. Isso. Muitas vezes. Então lá continua do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Não muda nada. O que muda é que ele está vindo para liderar a turma de pastores que a igreja já tem. Isso. Legal. Ele vem presidir o... E ele é parente do Dom Terra? Eu estou falando só pelo sobrenome. Não, nada a ver. Não, que eu saiba não. Tá. Bom, vamos lá. Tem aí várias... Quando fala Ed René, eu não sei de que ano para cá que mudou. Quando se fala de René, o assunto é polêmicas teológicas e polêmicas sobre as falas e pregações, tal. Quando começou isso, Ed? Quando você não entrava no radar da questão polêmica? Até quando que você falou, a partir de tal ano, assim, começou? Eu acho que foi quando... Faço questão de dizer isso, quando distorceram, manipularam, editaram o meu sermão da mulher samaritana. Até ali, belezinha. Tal. Até ali eu recebia críticas, mas as críticas naturais de... Não em avalanche. Do tipo, não concordo com isso, não concordo com aquilo, que a gente, no dia a dia, um é milenista, outro é pós-milenista, o outro, não concordo com isso, não concordo com essas coisas. Só que ali houve um ataque maldito, porque só numa cabeça muito doentia, alguém acreditaria que eu teria dito que Jesus ofereceu o sêmen dele para a mulher samaritana. Então, essa é a segunda vez que a gente está conversando. Eu me lembro que eu já perguntei, mas fica à vontade então para falar sobre. Eu jamais diria uma coisa dessa e nunca disse. Mas a maneira como editaram o meu sermão fez você dizer. Fez o recorte de um jeito que O que eu disse é que a mulher poderia interpretar aquilo. Porque a linguagem, no contexto cultural, poderia dar essa interpretação de duplo sentido para ela. Mas nunca que Jesus teria feito isso. Eu vou dizer a Jesus... Ou que Jesus tivesse... Nunca. Aí foi a primeira vez, César, que eu falei, por que alguém ou alguéns tem interesse em desconstruir a minha figura pública? Aí me chamou a atenção. Por que colocar um alvo nas minhas costas? Onde eu incomodo? A quem eu incomodo? Por que querem desconstruir a minha figura pública? Por que querem me adjetivar como herege? Por que, por exemplo, como as pessoas falam nas minhas mídias sociais, que eu sou um câncer da igreja, que eu sou filho de Satanás,
que eu tenho que me converter, que eu sou um apóstata, que eu sou um herege. E você conseguiu ter essa resposta? Eu não sei, mas de 2018 para cá... Começou em 2018? Não, eu não sei quando foi esse sermão da mulher samaritana, foi na minha série sobre Jesus, acho que foi no Evangelho de João. Foi antes. E essa maldição das mídias sociais, que você pega um sermão de 40 minutos e transforma num corte de 1 minuto, 30 segundos. Tira de contexto, etc. Mas para mim, a grande inquietação que eu tenho, e hoje eu me pergunto isso, né? Por que é importante desconstruir a minha figura pública? Me desconstruir como um pastor evangélico. Né? Eu que sou pastor da mesma igreja batista na cidade de São Paulo há mais de 30 anos. Esse ano, 36, como eu disse. Sou 36 anos, eu sou pastor da mesma igreja. Por que e quando você pergunta assim, qual seria o interesse? Você não tem essa resposta? Você descobriu o alguém aí? Ou o alguém? Você sabe o que é? Não, eu tenho intuições. Então não dá para falar. Mas é... Assim... Por que você não se manifestou à época? Por exemplo, quando você diz... Vamos lá. Vamos no texto de João 4. Esquece todo o resto. Você disse que a ideia de água viva para a mulher poderia ter essa conotação. E não disse que era essa a conotação que estava na cabeça dela, mas que poderia ter, beleza. Por que você não fez uma nota, sei lá, cara, alguma coisa, tipo assim, que não dá para saber a proporção que tomaria, mas, sei lá, no próximo domingo, sei lá, olha, é o seguinte, vou falar aqui 10 minutos sobre o que foi dito, que eu falei, tal. Por que você preferiu o silêncio e depois... Por algumas razões. A primeira, eu acho que é essa que você comentou, que eu não fazia ideia da proporção que aquilo tomaria. Eu achei que foi um ataque localizado que ia morrer. Eu sofri um ataque muito semelhante que morreu quando o time do Santos se recusou a participar de um evento de Páscoa numa organização. O ônibus do Santos chegou e quando eles iam descer, todo o time do Santos, para dar ovo de Páscoa lá para as crianças daquela instituição, descobriram que era uma instituição espírita. E o time se recusou a descer, ou os atletas crentes evangélicos se recusaram a descer, deu confusão. E eu fiz um comentário sobre isso. Criticando a postura do time, porque as crianças não têm nada a ver com isso, né? Então, enfim, eu sofri um ataque ali bem maldoso. Tipo que você está defendendo que eu estou defendendo o espiritismo, que não sei o que lá. A questão da mulher samaritana... Só que esse aí morreu. Então. Morreu. Veio, tal, naquela semana ali e tal, virou comentário, depois eu achei que, então, eu não tinha noção da proporção. Segundo, é que eu não tinha, à época, acesso às redes e mídias sociais do jeito que eu tenho hoje e do jeito que eu estou me posicionando hoje. É outro mundo, né, mano? É outro mundo. É outro planeta. Né? Terceiro, que eu tinha uma falsa... percepção, ou, na verdade, uma equivocada convicção de que eu devia satisfação apenas à minha igreja local, quando não é verdade. Se você é público, né? Eu tenho responsabilidade para com a igreja, com a comunidade evangélica no país e, enfim, com a sociedade. Então, hoje, por exemplo, César, me permita fazer abrir um parêntese. Hoje o que eu tenho? Eu tenho uma plataforma, você falou que pastor Batista gosta de sigla, siglas, né? ERC+, ERK+. O ERC é de Renekiewicz. É de Renekiewicz, as três... Até no nome as vai iniciais do meu nome, erkmais.com.br, é minha plataforma de conteúdo de espiritualidade cristã, pastoral, teológica, bíblica, lá tem cursos e tal. Eu faço 2 lives semanais. Uma dentro da plataforma e uma outra live de quarta-feira às 20 horas, aberta no YouTube, para todo mundo. Ali, por exemplo, no ERC ao vivo da quarta-feira às 20 horas, eu gastei uma noite inteira falando sobre Deus Mãe.
depois outra polêmica agora. Foi outra polêmica agora. E aí, sim, eu tinha uma live dizendo, olha, o que eu falei no domingo no meu sermão foi isso, foi distorcido assim, 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 e a minha compreensão disso, bíblica e teológica, é essa. Na minha live, tá lá. Agora, eu te digo mais. A sua pergunta, né? Por que no outro domingo você não gastou 10 minutos? Porque no atualizar a Bíblia, eu gastei 1h30 e não foi suficiente. Por isso é que eu te digo, a discussão não é teológica, não é bíblica, não é conceitual. É pessoal. Eu sou persona non grata para um contingente de lideranças evangélicas do país. Que parece que... E ponto final. O que eu disser não interessa o que eu quis dizer, o que eu disse realmente. Interessa desconstruir a minha imagem pública. E eu não tenho como lutar contra isso. Mas aqui você vai ter... eu vou fazer a pergunta e você Fica vai à falar à vontade. Inclusive, posso fazer contraponto, se você me permitir. Claro. Bora falar do Deus Mãe, cara. Então, sim. Eu vi o corte, depois eu vi a sua pregação na íntegra. Isso não foi agora para conversar com você aqui, mas foi naquela semana que você trouxe essa palavra. Parece que era época de Dia das Mães também, eu não lembro. Acho que era próximo Dia das Mães ou era Dia das Mães, alguma coisa assim. Mas, vamos lá. Quando o pessoal, que eu também concordo que a maioria só vê o corte, que negócio é esse de Deus Mãe que você pregou? Qual que é a ideia? Essa é a minha pergunta aberta para você, embora eu tenha assistido. Primeiro, esse sermão está dentro de uma série de mensagens que eu preguei sobre saúde mental, baseada, a série, nos Salmos. Li vários Salmos. Esse sermão é do Salmo 131. Eu fiz calar e sossegar a minha alma, meu coração não é soberbo, não me exercito em coisas grandiosas e elevadas demais para mim, mas fiz calar e sossegar a minha alma como uma criança desmamada no seio de sua mãe. Então eu disse, a metáfora que o salmista usou foi que nós somos como essa criança no colo materno de Deus. Ok? É metafórico. Sim, como no Novo Testamento. Como no Novo Testamento, Jesus fala, a galinha junta seus pintinhos, não significa que Deus é uma galinha. Bom. Então, a sua compreensão teológica é a mesma. Deus não é uma mulher ou coisa parecida, mas não, é o que saiu, eu não escrevi a cabana. Na cabana que o Espírito Santo é uma mulher e Deus também é uma mulher. Eu não escrevi a cabana. Bom, voltando. Então, eu estava dizendo isso, que na oração nós entregamos ao colo de Deus, do Deus Mãe. Quer dizer, eu não gastei um sermão dizendo, irmãos, Deus não é pai, Deus é mãe. Não, eu usei essa expressão, descanse no colo do Deus Mãe, dentro de um contexto do Salmo 131. Que fala que... exatamente. Sabe, quem tem boa vontade e ouve, diz assim... Claro que o Ed não está dizendo que Deus é mãe e não é pai. Claro que o Ed não é insano de falar um negócio desse, de querer substituir no imaginário da tradição cristã que tem 2.000 anos, fora a tradição judaica com quase 6.000. Claro que o Ed não quer substituir o imaginário de pai para mãe. Eu não sou queer, não escrevi Bíblia queer, não estou nessa pegada. Mas quem não tem boa vontade usa uma expressão para me atacar. Quer dizer, a pessoa ela não se preocupa em entender o conceito teológico, o que eu disse, em que contexto disse, o que eu realmente disse. Ela pinça uma expressão para me atacar, porque ela não quer entender, ela quer me atacar. E eu não tenho como lutar contra isso. E quando ela quer te atacar, qualquer coisa que você falar, qualquer coisa que eu disser, vai ser munição. Agora, eu vou falar uma coisa a partir da minha percepção, se você me permite. Você nunca foi um cara próximo das lideranças cristãs de São Paulo. Você é uma igreja grande em São Paulo. Hoje, a gente vive uma época de mega igrejas que não existiam antes. Antes, uma grande igreja era uma igreja de 1.000 membros. Você pegou essa época em São Paulo.
E hoje existem igrejas que têm culto com 15 mil pessoas. Né? É um evento. Cada culto é um evento. E não acho que a sua seja a primeira grande igreja, mas é uma das grandes igrejas. Você tem a do Brasil para Cristo, que foi a maior igreja do mundo. Sim. Você tem a Deus e Amor. Você tem várias, a Assembleia de Deus e tal. Mas você foi uma grande igreja, vocês são uma grande igreja num período de poucas igrejas grandes em São Paulo. Me corrija se eu estiver errado, finalizo aqui a pergunta. Mas eu nunca vi você muito próximo, cara, da comunidade de lideranças de São Paulo. Por exemplo, sei lá, conselhos de pastores. Nunca te vi em eventos assim, onde essa turma vai, onde esse pessoal participa. Nunca vi você. Você tinha sempre um cara mais recluso. Aí eu não sei se é da sua constituição pessoal, se é uma tristeza, alguma desilusão, alguma coisa que você fala, não quero andar com esses caras. Por que o Ed é esse cara? Isso eu estou errado também. Pode ser que toda essa construção eu fale, não, cara. Por causa da minha história. Bom, primeiro eu sou pastor batista e o primeiro caminho que eu fiz de expressão pública coletiva foi dentro da minha denominação. Então, eu fui membro da diretoria da Ordem dos Pastores de São Paulo, fui membro da diretoria da Convenção Batista do Estado de São Paulo, fiz parte de várias comissões e comitês da Convenção Batista do Estado de São Paulo, frequentei as assembleias. Você era da brasileira ou da Convenção Batista Brasileira? Eu participava das assembleias anuais, eu fiz esse caminho até um momento em que eu entendi... Mas você ainda está falando da sua denominação. Estou falando da minha denominação. Até um momento que eu entendi que eu não tinha afinidade de pensamento teológico e de pensamento de presença pública da igreja com aquela coletividade, com a minha denominação. Você consegue trocar isso em miúdos? Eu acho que a própria história troca em miúdos, que seria um contraponto entre uma percepção religiosa, conservadora, fundamentalista, igrejas fechadas, igrejas ocupadas com costumes, igrejas com uma ética legalista, moralista, restritiva, igrejas excludentes. E eu não estou falando de homoafetividade ou homossexualidade, porque naquela época esse assunto nem existia. Eu estou falando de pessoas divorciadas. Eu estou falando de casamentos não oficiais. Amasiados, etc. Eu estou falando da hipocrisia com o trato da questão financeira. As igrejas com feudos, com 3, 4 famílias ricas que são intocáveis, nepotismo, etc. Eu falei, esse não é o meu caminho. Se não é o meu caminho, dentro da minha denominação, também não foi o meu caminho, olhando as mega igrejas, que todas elas, na minha opinião, têm dono. Eu sou batista, a minha igreja não é minha. Ela tem uma assembleia, eu presto contas, o patrimônio não é meu. Eu não assino cheque. Na minha igreja eu não assino cheque, César. Então, quando eu olho para essa estrutura das mega igrejas, eu falo, eu não quero isso. E ao longo da história, quando eu fui vendo, falei, não, eu não quero isso, eu não tenho afinidade com esses homens, com esses pastores. Eu não tenho afinidade com pessoas que, vou falar explicitamente, você faz um movimento de massa, de encher uma avenida paulista com a presença evangélica e coloca um candidato a governador, a presidente no trio elétrico, lá no carro elétrico, sei lá como é que chama aquilo. Eu não tenho afinidade com isso. Eu nunca levei um candidato a nada no púlpito da Igreja Batista de Água Branca. Nunca. As pessoas não sabem disso. Mas eu nunca levei. Sabe que interessante, naquela eleição em que a Marina estava muito próxima, né? Naquela eleição, no domingo anterior à eleição, ela estava presente no culto da minha igreja à noite. Entrou por uma porta lateral, sentou-se ao lado da minha esposa.
o auditório da IBAB é grande, teve gente que não viu que ela esteve lá e eu não fiz a menor referência. Temos a alegria de receber a nossa irmã Marina Silva nessa noite. Irmã, Deus abençoe no próximo domingo. Zero de comentário. Por quê? Porque para mim a igreja é uma outra coisa. A presença da igreja na sociedade, na cidade, é para outra coisa. Não é para abraçar governador, prefeito, presidente. Não é para isso. Falo, não tenho afinidade com esses irmãos. Eu não vou me somar a eles. E a história mostrou. Agora, as mega igrejas de hoje, instrumentalizadas politicamente, eu dou graças a Deus que eu nunca fiz parte disso. Ao mesmo tempo, eu tive uma caminhada coletiva e fraterna com outras lideranças. Eu sou do tempo em que a Vinde fazia congressos de pastores em Serra Negra. Né? Serra Negra, todo ano. Com 1.500 pastores, 2.000 pastores. Eu frequentei todos eles. Os congressos de pastores da CEPAL, eu frequentei todos eles. Eu fui discipulado pelos pastores que eram missionários da CEPAL. Ken Kudo, Ari Veloso, Douglas Spurlock, que foi o meu mentor na minha juventude, nos primeiros anos do meu ministério. Então, o meu caminho foi esse. Ariovaldo Ramos, meu amigo até hoje, foi pastor junto comigo na IBAB, o Ari. Mais do que isso, César, fui preletor dos congressos do Instituto Haggai por pelo menos 15 anos, anualmente, todo ano. E o meu amigo Ebenezer Bittencourt é um homem que eu admiro muito, tenho muita gratidão a ele. Então, assim, eu não fui recluso. Eu fui envolvido com o segmento da igreja com o qual eu tinha afinidade. Quando vocês... eu acho que isso foi quando foi o lance da mulher samaritana, culminou na sua saída da convenção. Foi no lance da mulher samaritana ou eu estou equivocado? Não. Outro, né? A minha saída da convenção, na verdade, vamos separar. A Convenção Batista é uma comunidade de igrejas. Isso. E a IBAB faz parte da Convenção Batista. Autônomas, cada igreja autônomas. Então, a IBAB faz parte da Convenção Batista do Estado de São Paulo e da Convenção Batista Brasileira. A IBAB ainda faz. De pastores. Isso. Exatamente. Agora, a Ordem dos Pastores Batistas é uma comunidade, uma fraternidade de pastores. Então, foi da Ordem dos Pastores que eu fui desligado, convidado a me retirar. Foi na época da mulher samaritana? Não, foi do Atualizar a Bíblia. É verdade. Foi do Atualizar a Bíblia. Então, eu fui expulso da Ordem dos Pastores. Eu digo expulso porque é muito pesado, né? Mas eles me desligaram, eles me convidaram a se retirar. Tá, eu tenho que fazer um intervalo, mas passa. Tá, essa ideia, então, vamos voltar dessa ideia do Atualizar a Bíblia, porque recentemente eu vi um podcast onde você retomou essa questão e aí eu queria fazer essa pergunta. Então, vira aí, tem vinheta já no jeito aí? Não existe? Tem, não tem? Participe da nossa conversa. Conversa entre amigos. Unidade FM. Vamos lá. Ed, você tinha falado... então, é verdade. Desculpa, eu fiz a associação errada com a mulher samaritana, mas é na época quando você falou sobre atualizar a Bíblia. Depois você fez realmente um vídeo mais longo, tratando o assunto. E você tem razão quando você disse que não adiantou. Você fez o vídeo e não adiantou. No vídeo que você fez, o grande depois... embora eu não concorde com tudo, mas eu entendi a sua ideia quando você disse do atualizar a Bíblia. Você não estava propondo o lançamento de uma Bíblia, Bíblia do Ed René, ou coisa parecida, Bíblia atual, onde se mudasse os textos da Bíblia, né? Ou pegar o do texto grego ou do hebraico e falar, isso aqui agora em português era proibido, agora vai se escrever permitido do lado. Eu entendi que não é essa a ideia. Mas recentemente, num podcast que me perdoa, não vou lembrar agora, mas foi agora, semana passada que eu vi, e parece que é bem recente, você voltou a tratar esse assunto e me deu a percepção de que você afirmou, pelo menos ali, você falou, não, eu entendo que tem que atualizar sim
algumas questões, não atualizar o texto, vou bem frisar aqui, não mudar o texto, mas atualizar a compreensão. Cara, tá, então do que você está falando mesmo agora de novo? Tá bom. Obrigado pela pergunta. Deixa eu contar uma história antes disso. Quando eu fui interpelado pela Comissão de Ética da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, na reunião com a comissão, um dos pastores, um decano da nossa convenção, que eu vou protegê-lo e não citar o nome dele por uma questão ética, ele disse assim, na reunião da comissão, que me interrogava: Ed, eu disse a mesma coisa que você disse na sua igreja, no púlpito da minha igreja, domingo passado, mas não com as palavras que você disse. Aí eu disse assim, então, pastor, eu estou sendo disciplinado por uma questão semântica? Se eu tivesse usado as palavras adequadas, ou o sentido do que eu disse é equivocado, é errado, é incorreto? Ou eu usei a expressão inadequada? Não fui feliz na Não fui expressão. feliz. Hoje, olhando para trás... E a resposta dele foi o quê? Ele falou isso mesmo? É isso mesmo. Hoje, olhando para trás, é o que a gente estava conversando agora há pouquinho. Você diz, quem não comete um deslize no púlpito? Atualizar a Bíblia é pesado demais. A Bíblia precisa ser atualizada, é pesado demais. Eu sei o que eu disse. Mas se eu tivesse simplesmente dito, nós precisamos fazer uma leitura atualizada da Bíblia. Ou talvez atualizar a forma como nós compreendemos algumas coisas. O que eu disse logo em seguida do meu sermão? Porque o sermão foi no domingo. Na quinta-feira seguinte, porque eu fazia isso, inclusive, na pandemia. Eu tinha o sermão domingo e na quinta-feira eu fazia um encontro que eu chamava Casa, em que eu entrava ao vivo respondendo perguntas a respeito do sermão do domingo anterior, com os grupos da igreja, com as famílias na pandemia. Na quinta-feira seguinte eu disse assim, irmãos, eu não estou querendo escrever outra Bíblia, não estou querendo corrigir a Bíblia, eu não estou querendo nada disso, eu só estou dizendo que nós precisamos atualizar a nossa compreensão do sentido da Bíblia. E estou dizendo que existem coisas que a Bíblia disse lá e que não podem ser ditas hoje aqui. É isso que para mim é atualizar. Contextualizar é você pegar o que a Bíblia disse lá e trazer para o contexto contemporâneo. Atualizar é dizer, temos que deixar isso aqui lá, não serve para cá. O exemplo que eu dei qual foi? Paulo apóstolo encontra um escravo fugitivo e manda-o de volta para o seu dono. Hoje, não posso fazer isso. Se chegar uma pessoa na IBAB, no meu gabinete pastoral, e disser, eu sou uma pessoa que conseguiu fugir de condições de trabalho análogo ao trabalho escravo, ali no Bom Retiro, e o dono da tecelagem, o dono da confecção é aqui da sua igreja, eu não vou mandar o homem de volta para o Bom Retiro. Eu vou chamar a minha ovelha e vou confrontá-lo porque ele está cometendo um crime. Foi isso que eu disse. E hoje, quando você fala de atualizar a Bíblia, a sua proposta, então, seria reinterpretar o texto com base na cidade que a gente vive, na situação, sei lá, não sei como que eu vou dizer. Olhar para o texto sem mexer no texto, porque essa foi a impressão, né, que deu, essa que o pessoal começou a falar de mudar a Bíblia. Não quero mexer no texto bíblico. Sem mexer no texto bíblico. Jamais. Mas aplicando-o de uma forma contemporânea, seria? Interpretar o que a Bíblia diz. Veja, quando alguém sugere que eu estou querendo mexer no texto bíblico, isso me coloca num nível Ellen White. Exatamente. Num nível... Não, TJ, né? Testemunho de Jeová. Testemunha de Jeová. Então, enfim, é absurdo. Mas quando a gente fala em atualizar
a leitura da Escritura e a interpretação da Escritura, nós temos que levar em conta, César, 2000 anos de história da igreja. Existe uma diferença entre o que é base bíblica e base teológica. Base bíblica é a referência bíblica. É o que eu abri aqui, Coríntios capítulo 6. Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes. Vamos pegar só os maldizentes? As nossas igrejas não têm nenhum maldizente. As nossas mídias sociais não têm nenhum maldizente. Agora, ouvindo a gente agora e comentando, não tem maldizentes, né? Se eu entrar aqui nos comentários do meu Instagram, eu faço uma lista de maldizentes. Faço uma lista deles. Bom, nós temos que interpretar. Outra coisa, efeminado e sodomita. O que essa palavra quer dizer? A tradução é essa mesmo? Como que era essa? O que significava isso lá 2000 anos atrás? E o que significa hoje? É a mesma coisa. Isso é interpretar. A base bíblica está aqui, 1 aos Coríntios, capítulo 6. Isso aqui é a referência bíblica. Tá, vamos interpretar isso aqui agora? Aí você tem bases teológicas. Então, em 2000 anos de história da igreja, a igreja tem uma tradição, uma fortuna crítica de compreensão do texto bíblico, por exemplo, divórcio. Quando que o divórcio é legítimo? Uma leitura conservadora da Bíblia Sagrada vai dizer que apenas em 2 ocasiões. Mateus 19 e Coríntios 7. Ou o adultério, ou o abandono pelo descrente. Fora essas 2 cláusulas, não pode divorciar. Sim. Certo? Sim. Bom, vamos para Mateus 19. Porneia. Não é adultério. A palavra porneia é mais ampla, é bem mais. É mais ampla. Aí a gente já está interpretando a palavra. Tipo de crasse imoralidade. Exatamente. Sexual, por exemplo. Não exatamente somente adultério. Isso. Mas, por exemplo, a palavra, ela compreende, por exemplo, pornografia. Por exemplo, é de onde vem o pornografia. Porneia pornográfica. Exatamente. Entendeu? Então, porneia, a referência bíblica é Mateus 19. A base teológica é a interpretação que a gente faz de Mateus 19. Só que, vamos imaginar que nós temos uma mulher que entra na sua sala e ela diz assim: pastor, eu descobri que o meu marido, ele é traficante e ele é do PCC. E ele, inclusive, é um matador. Eu descobri agora, semana passada. A senhora não pode divorciar dele não, dona. Adultério? Não. Ele quer divórcio? Não. Então, a senhora tem que continuar casada. Ou então meu marido me bate todo O semana. meu marido me agride, me bate nas minhas crianças. Não. É isso que eu estou dizendo. Vamos pegar o que a Bíblia diz, vamos atualizar essa interpretação. Até porque a Bíblia não é um tratado sobre divórcio. O Paulo não escreveu um tratado sobre divórcio. Ele reagiu a uma situação da cidade de Corinto. Então a ideia, tipo assim, tá, esquece atualizar a Bíblia. Mas interpretá-la de forma mais contemporânea seria. Mas você está falando da interpretação. Isso. Porque quando você fala atualizar a Bíblia, eu acho que não é feliz. Essa fala não é feliz. Eu também acho, porque deu a confusão que deu. Essa atualizar a Bíblia, então você fala assim, porque a Bíblia está lá, é inamovível, Isso. o texto e tal, entendeu? Então vamos substituir, César, fazer uma leitura atualizada da Bíblia? Uma leitura atualizada da mesma Bíblia. Ter uma interpretação, né, da Bíblia. Fazer tal, uma porque... interpretação atualizada da Agora, Bíblia. Essa atualização comporta a igreja mudar de opinião para você sobre homoafetividade? Comporta. Porque eu não consigo enxergar na Bíblia a permissão para o comportamento homoafetivo. O comportamento, a situação homoafetiva. Então, você fala assim, mas a igreja é excludente. Você até usou uma palavra agora há pouco, eu perdi ela agora, mas foi antes do intervalo.
Mas é isso. O cristianismo sempre foi exclusivista. Só tem um salvador. É moralista. Tem moral, tem ética e moral. Isso não é ruim. A igreja sempre teve a Bíblia como documento. E na Bíblia como documento tem ética, moral. E essa moral cristã, pelo menos a leitura tradicional da igreja, aí volta na questão da leitura, entende Coríntios, por exemplo, como sendo um texto que exclui da salvação. E aí eu não estou falando de vida social, eu não estou falando de, como eles chamam, a pessoa, fobia, como se fala? Homofobia. Não estou falando disso. Eu só estou falando sobre salvação. Então lá no texto ele fala, no céu não participa. Como que você entende, então? Participa para você? Para mim, participa. Por duas razões. A primeira é que a nossa salvação, ela não depende do nosso comportamento ético. Ninguém é salvo porque é ético. É salvo por causa da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nós temos um Salvador, e o nosso Salvador não é o nosso comportamento ético, moral. Também não é a nossa confissão teológica doutrinária. Ninguém vai chegar no céu e dizer, eu tenho direito a entrar porque eu sou calvinista. Passar na prova. Passar na prova. Então, o critério da salvação é a fé em Jesus Cristo e a confissão de Jesus Cristo como meu Salvador. Se com tua boca confessares, em teu coração creres, então serás salvo. Então, o critério é salvação. Não tem a ver com comportamento ético. Tem a ver com a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. A segunda razão, porque eu acredito nisso, é que eu vejo uma incoerência dos nossos intérpretes conservadores numa leitura seletiva do texto bíblico. Como a gente acabou de ler, adúltero maldizente. Então, vamos combinar que todo irmão nosso que é adúltero, ele vai para o inferno. Todo irmão que é maledicente, maldizente, fofoqueiro, fala mal dos outros, esse irmão aí vai para o inferno. Se a gente pegar o bloco todo, ok, você está sendo coerente com a sua interpretação bíblica. Terceiro, César, que eu acho que essa é uma leitura literal do texto bíblico, e eu acredito também que é uma hermenêutica versiculista. Pega o versículo aqui, deduz uma verdade, coloca a verdade aqui. Eu digo isso porque tem esse versículo. Tá. Mas eu ensinei para os meus professores, para os meus alunos de homilética e pregação expositiva, que assim como uma casa se faz com tijolos, mas um amontoado de tijolos não é uma casa, um argumento teológico se faz com versículos. Mas um amontoado de versículos não é um argumento teológico. É a base do método científico. De um fato não se deduz um valor, né? Você precisa discernir a lógica sistêmica da Escritura. Tem uma expressão do John Stott que eu acho muito maravilhosa. Ele diz assim, que a mente bíblica não é aquela que cita versículos, é aquela que raciocina dentro dos parâmetros da Escritura. É maravilhoso isso, né? Veja... por exemplo, o sábado. Não pode trabalhar no sábado. Jesus, você não pode curar no sábado. Uma interpretação versiculista, uma leitura literal do texto bíblico. O versículo diz que não pode. Então você não pode curar. Aí Jesus diz, tá, vamos tentar entender a lógica dessa escritura e vamos entender que o sábado foi dado por Deus para proteger a vida e não a vida para proteger o sábado. O sábado foi criado para o homem, não o homem para o sábado. E vamos interpretar isso de maneira diferente, vamos curar esse homem aqui no sábado. É esse exercício que nós precisamos fazer com toda a escritura, com todos os textos bíblicos.
E é por isso que eu acredito que existem pessoas que não são apenas fiéis ao discernimento ético-moral da Escritura. Elas são moralistas e legalistas. Elas são literalistas na aplicação da regra e da lei. Mentir é pecado. Mas se um homem entrar aqui agora correndo, se esconder embaixo da mesa e logo em seguida entra um outro com a faca na mão e diz, cadê ele? A gente diz, não tem ninguém aqui não. Mentimos. Mas é pecado. Ou a gente deveria dizer, não, tá aqui, ó, mata ele aí. Tipo, a famosa hierarquia de valores, o que você protege primeiro. A fez, né, por exemplo. E por exemplo. Os espias. Bom, óbvio, não é um debate, eu só estou fazendo aqui perguntas, argutas. Aqui eu te agradeço você me deixar expor livremente. Que bom. Mas quem sabe um dia a gente pode tratar um debate sobre isso, ou uma conversa mais voltada para esse assunto. Infelizmente, eu estou olhando aqui, a rádio começando agora e eu tenho que entregar, falta 4 minutos para a gente terminar. Que pena. Pena mesmo. Mas o que você propõe em Coríntios 6, sem querer, porque não dá tempo, mas você foi feliz na sua colocação quando você diz assim, tá, mas e o maledicente também não é do reino. Então, o maledicente, todo mundo que falou mal de alguém vai para o inferno. Ok, eu acredito, eu entendo que é o bloco, então, se eu defendo que eu não concordo com a interpretação de que o homossexual pode continuar vivendo como homossexual, mas eu acredito que o evangelho transforma, inclusive, a vida do homem como um todo, inclusive todas as suas práticas. E eu entendo que o homossexualismo não está dentro da moral cristã. Mas você me fez pensar sobre isso, maledicente. Então, para mim, está no mesmo bloco. Se ele não tiver arrependimento disso, ele está comprometendo sua salvação. A gente não se salva mesmo. Quem salva é o Salvador. Mas a gente consegue se perder com uma facilidade muito grande. Embora nada que a gente faça nos salve, mas muita coisa que a gente faz nos faz se afastar nos afasta de Deus. Se você está desmembrando isso, como é que fica a questão do adúltero também? Aí ele também, você concorda que ele é salvo também, mesmo sendo adúltero? Porque se o homossexual no texto... Você diz, não, veja bem, há uma diferença entre eu concordar que um adúltero pode ser salvo do que eu concordar que o adultério é permitido. Então você concorda que há uma diferença entre eu concordar que um homoafetivo pode ser salvo e eu concordar que a homoafetividade é permitida. Há uma diferença. E você concorda que é permitida ou concorda que é numa situação de exceção que ele é salvo? Isso é uma coisa muito interessante na própria nomenclatura que as igrejas e o movimento homoafetivo trata, ou homossexual e afetivo, trata isso. O que é uma igreja inclusiva na terminologia que é usada? É a igreja que diz assim, olha, você pode ser membro aqui e ser dessa nossa comunidade, porque o fofoqueiro também pode, o mentiroso também pode, o sonegador de imposto também pode, o adúltero também pode, né? O assassino também pode. E você também pode. Mesmo continuando com a sua prática homossexual pecaminosa. Mas tem um monte de gente aqui que tem prática pecaminosa e a gente não exclui. Isso é uma igreja inclusiva, que trata o pecado da homoafetividade ou da homossexualidade como qualquer outro pecado. A igreja afirmativa diz, não é pecado ser homossexual. Não é pecado porque a homossexualidade ou a orientação homossexual ou homoafetiva não é um comportamento, é uma condição de uma pessoa. Não é uma questão de comportamento. Então você fala que essa igreja, quem tem essa compreensão é quem tem essa compreensão vai dizer, ok. Então sua teologia não é inclusivista, mas é afirmativa. Seria? Não, nem inclusiva nem afirmativa. Eu sei lá qual que é a minha teologia. O que eu quero dizer é que nós não podemos condenar homossexuais ao inferno pelo fato deles serem homossexuais. Foi isso que eu disse em 2020, é isso que eu estou dizendo em 2025. E acredito que as nossas comunidades têm que ser um ambiente pastoral para que essas pessoas, que inclusive
todas elas, César, já estudaram a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, mais do que você e eu, porque isso dói na alma delas. É uma questão de vida e morte para elas. Elas conhecem a Bíblia. Vamos recebê-las nas nossas comunidades, no ambiente da graça de Deus, e deixar que na convivência amorosa conosco, o Espírito Santo faça uma obra na vida deles. Olha, é o que eu gostaria. Fica o convite. Fica pro debate. O convite. Fechou. Então, beleza. Não fechou nada, não. Não, o debate. Fechou que não vai... Não fechou nada, não. Tá bom. Bom, é o seguinte. Na outra rádio, a gente podia continuar pelo YouTube. Nessa rádio, por enquanto, a gente não consegue. Então, Ed, cara, quero te agradecer por esse papo. Muito bem-vindo aqui. Obrigado por fazer parte desse primeiro episódio aqui na Nova Rádio. Eu te agradeço muito. Foi uma honra, um prazer conversar com você. Seu arroba que você usa mais é qual? Arroba Ed Renekiewicz. No Instagram e YouTube também? YouTube também, Ed Renekiewicz, YouTube/Ed Renekiewicz. E a minha plataforma de assinante, ercmais.com.br. Ercmais, o sinalzinho de mais mesmo ou é a palavra mais? Não, mais. Mais mesmo. Por extenso. Ercmais.com.br, porque a gente trabalha com siglas. Bom, eu fico por aqui. Obrigado. A gente volta a se encontrar na segunda-feira com o programa de debates. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Você ouviu?